E aí, galerinha do terceiro ano, né, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Estamos agora estudando um pouco da política nacional. Nessas três aulas, nós vamos estudar a história política brasileira, no foco de uma imagem de um estrategista político, de uma grande figura da política brasileira, controverso, né? Em momentos aparecendo como o pai dos pobres, em momentos um autoritário, né? Líder de um governo típico nazista aqui no Brasil. Essa figura emblemática da história política brasileira, da recente, né, República Brasileira, é esse rapazinho aqui que eu vou mostrar a foto. É o Getúlio Vargas. O baixinho, o mais baixinho que tá aí, do lado da sua esposa, certo? Getúlio Vargas, pessoal, é uma figura extremamente importante, deixou legados bons, né? Mas também legados ruins. A era Vargas, ela foi dividida basicamente em três blocos. Nós temos o governo provisório, foi quando Getúlio Vargas tomou posse através da Revolução de 30 até 1934, o período constitucional e o Estado Novo, que é o que nós chamamos da ditadura de Getúlio Vargas. Então nós temos aí três fases da era Vargas e um período que a política brasileira era até hoje, né, bem agitada, certo? No Brasil, com a entrada de Getúlio Vargas em 1930, certo? O Brasil viveu um regime autoritário, um regime, em boa parte, pelo menos dele, um regime tipo fascista ou nazista, né? Porque o fascismo era na Itália e o nazismo na Alemanha. Hoje o Brasil vive um período democrático, o qual temos um presidente que volta e meia dá declarações de que não é tão fã assim da democracia, tanto que faz uma série de questionamentos, faz o questionamento da urna eletrônica, de que houve fraude nas eleições de 2014. Fabinho, mas o que é que isso tem a ver com o que nós vamos estudar hoje? Tem tudo a ver, porque o ensino de história, pessoal, é para que vocês entendam o contexto da sociedade mundial e da sociedade brasileira, certo? Então, a gente fazer os links, a gente estudar o passado para associar com o presente e não cometer os mesmos erros, né? Não cometer as mesmas bobagens no futuro. Por exemplo, tem um regime autoritário que está em evidência agora recentemente, que é o regime cubano. O partido do qual eu faço parte aqui, que eu sou presidente do partido, o PCdoB, ele tem umas relações políticas com o regime cubano de uma forma amigável. Porém, já tem uma ala do PCdoB que pede para que isso fique mais restrito, porque, afinal de contas, é um regime do qual a liberdade individual, né, do cidadão, ela é muito restrita, é muito pouca. O governo, né, controla praticamente tudo. Então, tipos de regimes que hoje
não tem necessidade de ocorrer. Que não vou mentir, ainda é um medo que eu tenho com esse rapaz que está aí na presidência da República. Eu aposto nas instituições, né, da democracia brasileira e peço para que essa democracia continue, porque nós continuaremos tendo o direito de errar e de acertar. Errou, tira. Acertou, continua. Entendeu? Então, é uma coisa que parece muito simples. Talvez para vocês não demonstre tanta importância, mas o direito do voto democrático, efetivamente democrático, ele só veio acontecer depois de muita luta. E a gente tem que preservar isso. Vamos falar agora de Brasil mesmo, né? Deixar um pouco dessa atualidade e vamos falar do Brasil na época. Pessoal, vocês viram que houve um descrédito muito grande da democracia a nível internacional. O que levou a regimes nazifascistas se espalharem pela Europa. Aqui nas Américas também não foi tão diferente, certo? E aqui no Brasil ocorreu também o descrédito com a democracia, causado, vocês sabem, também puxado pela crise econômica de 29. Eu vou citar aqui algumas situações. Por exemplo, nós vivíamos na política café com leite. Vivíamos na política café com leite. Aquela dobradinha de Minas, né, e São Paulo, né, café com leite. Se abateu-se sobre o Brasil a crise de 1929. Por quê? Como os Estados Unidos entrou em crise e levou junto os países europeus, o Brasil também entrou nessa jogada. Por quê? O Brasil era o maior, e acredito que é até hoje, o maior produtor de café mundial. A economia brasileira era praticamente toda ligada à cafeicultura. Só que é assim, pessoal, vocês sabem que café é uma bebida. Quando você está em crise, você tende a deixar o luxo de lado e manter os gastos naquilo que é mais importante, é aquilo que é indispensável. Então, o preço do café e a procura pelo café oscilava muito. Aí o governo brasileiro, que era o governo de Washington Luiz, criou uma série de leis e artifícios para minimizar os problemas econômicos para os cafeicultores. Certo? Mas, mesmo assim, muitos foram à falência, outros tiveram que recorrer a mais empréstimos, ficaram endividados para conseguir aumentar a produção, para compensar, né, o que eles tinham investido. E aí, essa crise gerou uma série de descontentamentos, porque os cafeicultores não eram apenas de São Paulo, espalhados no país todo. Então, politicamente, a crise de 29, que foi uma crise econômica, influenciou politicamente bastante, porque começou outros estados a questionarem essa política café com leite. E os estados, os principais pelo menos eram o Rio de Janeiro, os principais estados eram o Rio Grande do Sul e a Paraíba. Fabinho, Paraíba, quando você vê lá no mapa, Paraíba não deveria ter essa influência política tão grande assim, mas tinha e tem ainda, por causa do conservadorismo da política brasileira.
Então a Paraíba tinha uma influência política grande junto com o Rio Grande do Sul. Aí se uniu às elites, né, a oligarquia do Rio Grande do Sul e da Paraíba, se uniu a outras oligarquias de outros estados, outras representações da cidade que queriam maior participação política, que com o Washington Luiz e com a política café com leite eles não tinham. Eu vou citar exemplo aqui da classe operária, que durante o governo os governos que ocorreram, eles fizeram uma série de movimentos grevistas que iniciou naquele período da Revolução Russa, iniciou em 1917, foi até 1920, uma série de greves que ocorreram no Brasil e infelizmente eles não conseguiram direitos trabalhistas nenhum, não melhoraram a situação. Então os operários também estavam lá apoiando essa nova política que seria do Rio Grande do Sul, da Paraíba, de outros estados, profissionais liberais que não tinham influência política, queriam. Então foi se criando um clima adverso, certo? Adverso ao governo de Washington Luiz. Quando a gente fala da problemática política, né, período de Washington Luiz, a gente vem aqui para isso, a Revolução de 30. Mas o que foi essa Revolução de 30? A Revolução de 30 foi a revolução que levou Getúlio Vargas ao poder. Como se procedeu isso? Como se procedeu isso? Bom, pessoal, a Revolução de 30 começou assim. Primeiro, no ano de 1929, começou as articulações políticas para eleições de quem iria substituir Washington Luiz. O Rio Grande do Sul, Minas Gerais, queria que o próximo presidente fosse um indicado de Minas, porém o Washington Luiz insistiu na indicação de um candidato paulista. Então olha aí, teve a política, existia a política café com leite, Washington Luiz entrou na presidência do Brasil devido a essa política café com leite. Ele representava a oligarquia paulista. Quando foi para devolver para Minas, jogar a peteca para Minas, o Washington Luiz preferiu indicar um candidato à presidência também de São Paulo. Isso deixou o estado de Minas Gerais descontente, que se uniu ao Rio Grande do Sul e a Paraíba e montaram uma frente ampla, né, de oposição política para participar das eleições, que era representado por Minas Gerais, Rio Grande do Sul e a Paraíba. Só que vocês sabem que as eleições no Brasil naquela época é coisa complicada, né? Aí vieram as eleições, eles lançaram a candidato Getúlio Vargas, né? Essa aliança de Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba, lançaram Getúlio Vargas como candidato a presidente e João Pessoa como vice. E aí concorreram às eleições. Só que o que foi que ocorreu? Perderam as eleições. Eles não aceitaram os resultados das eleições devido às fraudes eleitorais, que eles também participavam, né? Mas aí não aceitaram as eleições e aí chamou o povo para a revolução. O estopim para essa revolução foi a morte do vice-candidato
a presidente de Getúlio Vargas, João Pessoa. João Pessoa foi assassinado na Paraíba. Na época espalhou que foi um crime político, e na verdade não foi crime político, viu, pessoal? Foi uma questão mais local, lá da Paraíba. A questão foi que João Pessoa foi morto e a oposição pegou em armas contra o governo e conseguiram vencer, e a revolução foi vitoriosa. Em outubro do mesmo ano, em outubro de 1930, Getúlio Vargas chega ao poder do Brasil através de uma revolução, que é onde está aqui, aqui foi a foto, né, vamos dizer assim, entre aspas, da posse de Getúlio Vargas, que era um político do Rio Grande do Sul. Tá me batendo a dúvida, viu, pessoal? Se o rapaz era gremista, acredito. Tomara que o rapaz tenha sido gremista, certo? Mas a questão é o seguinte, pessoal. As agitações na política brasileira não finalizaram com a entrada de Getúlio Vargas no poder. Vocês vão ver no próximo vídeo, certo? Como se procedeu o governo provisório de Getúlio Vargas. Mas eu queria, antes de fechar aqui, deixar uma frase célebre de Getúlio Vargas na sua posse para o povo brasileiro. Vou encarnar ele aqui, viu? Não tenho nenhum intuito de governar. Só estou participando em prol do povo brasileiro. Eu fiquei até arrepiado. Aí o cara não tinha nenhum intuito de governar. Aí o cara ficou no poder de 1930 a 1945, quando foi expulso. Que por ele não saía não. Pessoal, e na próxima aula a gente dá continuidade. Valeu, um forte abraço a todos.